Raiz quadrada de 16. Quem era 16? Era 4 ao quadrado. E raiz quadrada de 16, você pode ter. Cortou, 4. Termina ali. Porém, vai ter algumas maldades que eu quero te mostrar. E vou mostrar agora. Com esses exemplos aqui, eu vou dar daqui a pouco algumas maldades e vou recordar. Lembra a maldade? Aquela dica. E isso é importantíssimo guardar. Porque a maioria erra, a maioria não sabe. E você não vai marcar essa bobeira. Me acompanha e vamos continuar nos nossos exemplos. Vai! Depois, raiz 16, raiz cúbica. Raiz cúbica de quem? Menos 125. Olha uma maldadezinha aí primeiro. Raiz de número negativo. Ah, sempre. Calma, só será real quando o índice da raiz for um índice ímpar. Se o índice da raiz for par e o valor aqui dentro for negativo, você não vai ter raiz real. Não vai ser não, vai ser outro conjunto. Lembra? O conjunto dos números complexos. E aí o resultado final é o quê? Menos 5. Por quê? Porque menos 5 vezes menos 5 daria mais 25. Vezes menos 5 de novo vai ser o quê? Menos 125. Show de bola. Então, realmente, raiz cúbica de menos 125 é igual a quanto? Menos 5. Valeu? Prosseguindo. Olha aqui. Cheguei aonde eu falei lá no início, hein? Olha para nossa atenção. Raiz de 25 é 5. Agora, olha o que ocorre. X ao quadrado igual a 25. Quando eu virei para você e falei raiz de 25 pura e simplesmente foi quanto? 5. Porém, aqui vem a maldade. X ao quadrado igual a 25, eu não tenho uma raiz pura e simplesmente, eu tenho uma equação. E quando você tem essa equação, esse ao quadrado aqui, ele passa para lá em forma de raiz. Só que na frente dele, olha a maldade aqui, ó, tem 2 sinais. Então, muita atenção. Se eu chegasse agora para você e falasse assim, raiz de 25, a resposta simples é 5. Menos raiz de 25, a resposta simples é menos 5. Agora, x ao quadrado igual a 25. X igual a mais ou menos raiz de 25. Logo, x igual a mais ou menos 5. Entendeu ou não entendeu? Ótimo. Prosseguindo comigo, olha o que você tem. Uma das maiores maldades. Uma das maiores maldades. E essa você, meu aluno, não vai errar. Raiz de x ao quadrado, 98% iria responder que era x, mas não é não. Isso você vai guardar. Esse x é uma variável. Então, quando eu tenho raiz de x ao quadrado, em vez de você responder para mim que é x, você vai responder sempre módulo de x. O que, Rodrigo? Guarda isso. Módulo de x. E por que módulo de x? Irei lhe explicar agora. Vem comigo e olha só. Raiz de 3 ao quadrado é quanto? 3. Moleza. Fácil, fácil. Raiz de 3 ao quadrado, 3. E raiz de menos 3 ao quadrado, olha, menos 3 ao quadrado, se você fizer a conta, vira que número isso aqui? Show. 9. E raiz de 9 volta a ser o quê? 3. Da mesma forma, 3 ao quadrado, 9. Raiz de 9, 3. Então, se eu chegasse para você e falasse que raiz de x ao quadrado é x, olha o erro fatal. Meu x ao quadrado aqui, chamando x de 3, seria x. 3 realmente. Agora o x aqui, no lugar do x aqui, nosso está quem? Menos 3. E se eu dissesse para você que raiz de x ao quadrado é x, eu estaria errando. Eu estaria dizendo que raiz de menos 3 ao quadrado é menos 3. Isso é impossível. Guarda para mim. No lugar do menos 3 aqui do lado de fora, entraria o quê? O módulo, que transformaria isso no valor o quê? Positivo. Entendeu essa dica? Isso é uma dica que poucos sabem. Então é importante você guardar. Prosseguindo. 2 raiz de 3. Eu quero fazer uma brincadeira, quero jogar esse 2 para dentro da raiz. Pode? Pode. Como? Sabe como? É você lembrar para mim o quê? Lembrar que quando você tira da raiz é porque o índice é o mesmo. Logo, quando você volta para a raiz, o número tem que vir com o índice lá da raiz. Como assim o índice da raiz? Acompanha comigo e veja como é que fica. 2 raiz de 3, o 2 volta. Fica raiz de 3, que já estava lá dentro, vezes quem? O 2 elevado a quanto, hein? Ao quadrado. Porque a raiz, o quê? Quadrada. Ótimo. Se fosse raiz cúbica, seria 2 ao cubo. Entendeu a ideia? E aí, 3 vezes 4, 12. Vamos agora para as propriedades. Quer ver? Raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Isso vira o quê? Raiz enésima de quem? De A vezes B. Porque o índice é o mesmo. O índice é o mesmo. Presta atenção. Continuando. Raiz enésima de A sobre raiz enésima de B. O que eu faço? Parecido. Raiz enésima de A sobre B. Olha agora. Raiz enésima de A, porém, isso tudo elevado a quem? P. Sabe o que basta fazer? Basta pegar o valorzinho que está dentro da raiz e elevar a quem também? P.
E aí fica a raiz enésima de quem? De A elevado a P. Entendeu, meu querido? Vamos lá. Raiz enésima de quem? De raiz enésima de A. Toda vez que eu tiver uma raiz dentro da outra raiz, guarda para mim, você vai multiplicar os índices delas. Então vai ser raiz o quê? M vezes N de quem? De A, entendeu? Show de bola. Presta atenção aqui. Isso aqui é uma propriedadezinha que te ajuda em alguns casos. Raiz enésima de A elevado a P. Eu multipliquei aqui por N e aqui por N. Pode, Rodrigo? Deve. Como assim deve? Irei lhe explicar. Por exemplo, se eu chego para você e falo raiz cúbica de 2 vezes raiz quinta de 7. Como é que resolve isso? Raiz cúbica de 2 vezes raiz quinta de 7. O índice da primeira é 3, o índice da segunda é 5. Ih, Rodrigo, eu não sei sair, sabe? Você tem que igualar os índices. Como? Na raiz cúbica você vai multiplicar por 5. Toda ela. Tanto o valor inicial, o índice, como o valor que tiver aqui dentro da raiz. Da mesma forma, lá na raiz quinta de 7, você vai fazer a mesma coisa. Vai multiplicar ela por 3. Para quê? Para ambos ficarem com que índice? Show! 3 vezes 5 e o outro 5 vezes 3. Igualou os índices. E aí, você vai poder fazer? Claro que vai poder. Porque aí as duas raízes já estarão com o mesmo índice. E aí, pode multiplicar normalmente? Pode multiplicar. Entendeu, meu querido? Então, vamos agora para outro casozinho. Olha só, importantíssimo para você. O quê? A elevado a m sobre n. Toda vez que eu tiver uma potência onde o expoente dela for fracionário, é que isso daí pode virar uma raiz. Como assim? Esse nzinho aqui, o denominador do expoente vai ser o quê? O índice da raiz. E o numerador desse expoente daqui vai ser o valor que vai estar aqui dentro, elevando a. Entendeu? Isso é interessante guardar. Continuando, olha o que eu tenho. Função exponencial. Vou contar um detalhe. São dois casos de função exponencial. Dois casos. Por quê? Porque quando você tem uma função exponencial, você vai cair na seguinte relação. Exemplo, 2 elevado a 3. Fácil, Rodrigo. 2 elevado a 3, 8. Parabéns. 2 elevado a 4. 2 elevado a 4, 16. Ótimo. Agora, se em vez de 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, eu vou mudar 1 meio elevado a 3. 1 meio elevado a 3, 1 oitavo. Parabéns. 1 meio elevado a 4. Você, rapidamente. 1 sobre 16. O que tem de mais, meu querido? Guarda. Na primeira, se você tiver uma sutilezazinha, você vai reparar que quanto maior o expoente, como assim? 2 a 3, 8. 2 a 4, 16. Aumentei o expoente. O que ocorreu com o resultado? Aumentou ou diminuiu? Excelente, aumentou. Porém, no segundo exemplo, tinha 1 meio elevado a 3, 1 oitavo. 1 meio elevado a 4, 1 16. Cuidado! Quando eu elevo a 3, 1 sobre 8, e a outra deu 1 sobre 16. Presta atenção. 1 sobre 16 agora é maior do que 1 oitavo? Não. Vai ser o quê? Menor. Não entendi. Não. Eu pego um bolo e divido em 8 fatias. Pego um bolo e divido o mesmo bolo em 16 fatias. Qual é a maior fatia? A de 8 ou a de 16? Claro que é a de 8. Então, quando você aumentou o número de fatias, diminuiu o tamanho de cada uma. Entendeu ou não entendeu? Show de bola. Vamos agora aqui para você ver o caso. É toda a função f de r, olha só, hein? Domínio a imagem vai de 0 ao quê? Mais infinito da forma. Cuidado, hein? Não entra o zero, não entra o infinito, intervalo aberto. F de x igual a elevado a n. Com a o que eu botei aqui? Maior do que zero. E a o que obrigatoriamente? Diferente de 1. Isso é importante, isso é importante. Continuando. Primeiro caso, aquilo que eu te falei. Primeiro caso, eu vou botar a base, esse azinho, entre 0 e 1. Como assim entre 0 e 1? Aquele valor fracionário, aquele quebradinho. Entre 0 e 1. 1 meio, por exemplo, 3 quartos, 5 sétimos. São valores cujo resultado está entre o quê? 0 e 1. Olha aqui, venho aqui e pego para você. F de x igual a 1 meio, como comentamos, elevado a x. Olha o que eu vou ter. Aqui, eu pego aquela função 1 meio elevado a x e suponho valores para x. Quais? Claro, eu vou supor valores melhores, mais fáceis. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Lembra, 1 meio elevado a menos 2 vai dar o quê? Show, 4. 1 meio elevado a menos 1, 2. 1 meio elevado a 0, 1. 1 meio elevado a 1, o próprio 1 meio. E por último, 1 meio elevado ao quadrado, 1 quarto. Vou pegar só 3 valorezinhos desses para montar o gráfico.
Pego esses 3 daqui do meio aqui. Olha o que ocorre. Quando x for 0, o y é 1. É esse pontinho daqui. Valeu ou não valeu? Tá aqui, ó. Primeiro par ordenadozinho ali. Depois, quando x é menos 1, o y é quanto? 2. E quando x é 1, o y é quanto? Meio. Agora, analisa comigo. Essa curva aqui formada pela união desses 3 pares ordenados, ela toca o eixo x? Não. Sabe quando ela vai tocar ali? Nunca. Nunca, Rodrigo. Calma. Guarda, presta atenção. Se eu aumentasse muito isso daqui, 10, x igual a 10, 1 meio elevado a 10, vai ficar quanto, hein? 1 sobre quanto? 1024. Meu querido, quanto dá isso daí? 0,00009. Por aí, presta atenção, independente de quanto maior o expoente, vai se aproximando de zero. 1 sobre 2 elevado a 1000. Também é um número enorme. 0,00000. Nunca toca. Essa função meio elevado a x, ela nunca vai tocar o eixo x. Entendeu essa dica? Vamos agora para o nosso segundo caso. Olha só, com a maior do que 1. E quando a é maior do que 1, o que eu tenho? F de x igual a 2 elevado a x. E quando f de x é igual a 2 elevado a x, parto de novo para aquela suposição de valores. Olha aqui, x igual a menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Poxa, você sabe. Quando x for menos 2, vai dar o quê? 2 elevado a menos 2, que é o quê? 1/4. Quando x for menos 1, 2 elevado a menos 1, 1 meio. 2 elevado a 0, 1. 2 elevado a 1, 2. E por último, 2 elevado a 2, 4. Pare, presta atenção. Essa curva agora aqui, ela é o quê? Ela é crescente. A outra era o quê? Decrescente. E essa daqui agora, crescente. Da mesma maneira eu te pergunto, peguei 3 pontozinhos daqui, te pergunto, ela toca o eixo x? Você já sabe, não. Ela se aproxima muito, mas chega a tocar? Não. Fica bem próximo, fica fininha, mas não o quê? Toca. Entendeu a ideia? Show de bola. Gostei dessa matéria. Show de bola, professor. Vamos agora para os nossos exercícios. Construa o gráfico das funções. Nesses exercícios eu vou dar 2 exemplos. E eu quero te contar. O primeiro é 3 elevado a x mais 2. O que ocorre nesse exemplo? Eu quero que você entenda uma coisa importantíssima. Se você vir aqui e olhar para mim, olha o que vai ter. Se eu tiro esse 2, tampo ele, a função é 3 elevado a x, você já sabe. É um gráfico comum de uma função exponencial. Só que você poderia fazer esse gráfico de 3 elevado a x, iria ver como é que se comportava a curva e depois somaria 2. Sabe o que ocorre com essa curva? Toda ela sobe 2 unidades. Ela desloca, tem um deslocamento de 2 unidades. Quer ver? Olha para cá. Supus os valores, menos 2, menos 1, 1, 2. Quero muito a sua ajuda. Quando x for menos 2, quanto deu y? 19 nonos. Quando x for menos 1, quanto dá y? 7 terços. Quando x for 1, y dá 5. Aqui entre a gente, quando x for 0, o y vai dar o quê? 3. Eu nem botei aqui, já botei no gráfico direto. Quando x for 2, o y vai dar o quê? 11. Me ajuda aqui e presta atenção nessa maldade. O meu gráfico inteiro é essa curva aqui, não é? Só que, se você fosse fazer apenas o gráfico de 3 elevado a x, deixa eu te contar. O gráfico de 3 elevado a x seria exatamente o quê? Uma curva passando aqui por baixo, quase tocando, quase